Olá amigos, eu sou o Cláudio Franzen e agora, todos os domingos, inéditos, eu vou estar aqui contigo no RS Play, no canal 524 da Claro, trazendo muitas novidades, trazendo muitos amigos, onde? Nos Caminhos com o Franzen. Foram muitos e muitos anos de trajetória e a gente sabe o quanto é importante trazer para ti, que está em casa, que está na internet, novidades, tendências e pessoas relevantes aqui para nossa cidade, para o nosso estado, de modalidades e áreas ecléticas. A gente vai trazer saúde, esporte, educação, segurança, tantas outras coisas importantes para que tu saiba várias novidades, para que tu interaja conosco aí pela rede social e eu espero vocês aqui conosco. Amigos, estamos aqui no RS Play com os Caminhos do Franzen, trazendo convidados hoje fantásticos que passaram pela minha vida e que têm passado pela vida de tanta gente e transformado a vida de tanta gente. Quero apresentar para vocês os dois convidados deste dia, a Ana e o Paulo, que são duas referências nas modalidades dele. A professora Ana Danielen, daqui a pouco eu vou dar uma particularidade do que ela significou na minha vida, ainda significa, e o professor Paulo, que é um dos maiores mestres do jiu-jitsu. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Oi, Cláudio, enorme prazer estar contigo e mais ainda na sua primeira programa, a estreia desse programa maravilhoso, que eu tenho certeza que vai orgulhar muita gente que estava em teu redor e muita gente que gosta de você vai se orgulhar pelo esse programa Caminho com o Franzen. Que bacana. Gente, vocês viram o sotaque da Ana, né? A Ana não é brasileira, a Ana é armena e a Ana foi minha treinadora em uma época muito importante. Obrigado, Ana, por tu estar aqui, disponibilizando o teu tempo. Professor Paulo. Muito obrigado pelo convite. Faço das palavras da professora Ana as minhas. Muito obrigado aí pelo convite nesse primeiro programa. Nós nos conhecemos da área da educação física, né? Mas na nossa história mais recente, tu fez uma ajuda muito grande para o nosso projeto lá de jiu-jitsu na escola, oportunizando que a gente pudesse fazer uma das edições daquele campeonato de jiu-jitsu na escola. Esteve realmente de forma muito inclusa dentro daquela elaboração do projeto, fazendo realmente um esforço gigante. Então eu sou extremamente grato e faço votos para que o teu programa bombe. Que bacana, ele não é o meu programa, ele é o nosso programa e é os Caminhos com o Franzen. E graças a vocês eu tô aqui, porque a gente construiu estrada juntos, a gente colocou as pedrinhas uma depois da outra e a gente está aqui. Então agora nós vamos conversar com eles e saber por que eles estão aqui e o que eles fazem. Professora Ana hoje trabalha no Grêmio Náutico União, é isso, Ana? Trabalho sim como treinadora da ginástica rítmica do Grêmio Náutico União desde 2000. Na verdade, eu vim para o Brasil desde 1995, onde a gente se conheceu, né? Uns 30 anos, exatamente 30 anos atrás. E aí trabalhei uns anos lá na Sojipa, depois eu fui para o Grêmio Náutico União e até hoje eu trabalho lá com esse esporte maravilhoso que me dá cada dia que eu acordo, me dá mais prazer, amor trabalhar com essas crianças, ensinar o que eu sei e é isso. Que bacana, Ana. Tu tá na ginástica rítmica há quantos anos, Ana? Olha, eu comecei ginástica com 6 anos. Quando eu tinha 6 anos. 6 anos. Tu fosse ginasta lá na Sim, Armênia. eu fui, um dia me escolheram para ginástica artística, eu fui lá, a minha avó levou lá, aí eu subi na trave, depois voltei para casa e chorei um dia inteiro, que fiquei com medo daquela trave bem fina, tinha medo da altura. Sim. E aí, nos dias depois, me levaram para a ginástica rítmica e aí eu entrei e não saí mais, até hoje. E a música te incorporou também, com certeza. Né? Arte, música, paixão pelo esporte e tudo. Que coisa boa. Paulo, e tu já é de uma outra área um pouco mais séria da coisa, porque a gente é da música, tu já é uma concentração. Me explica qual é a tua área. Eu sou professor de educação física desde 1994, mas sou faixa preta de jiu-jitsu também. Tenho um projeto de jiu-jitsu na escola, em escolas públicas, né, numa escola pública do município. Como professor concursado, esse é o 9º ano que esse projeto acontece, o projeto Jiu-Jitsu na Escola, Quem Luta Não Briga. E comecei arte marcial muito novo, né, com 9 anos de idade. Então aí são 43 anos de tatame, né, é uma vida inteira aí lutando e agora tendo a oportunidade de passar
boa parte dos meus conhecimentos, não só técnicos, mas da filosofia mesmo que envolve o esporte, que envolve a arte marcial, para um grupo bem grande aí de meninos e meninas que estão realmente se introduzindo no jiu-jitsu e aprendendo todos aqueles caminhos que o esporte pode trazer de bom para eles. Que bacana. Pessoal, eu resolvi convidar essas duas pessoas porque eu venho de um esporte também que ele não é muito conhecido. A ginástica aeróbica, ela teve um momento de explosão no Brasil, de ibope, de uma coisa fantástica que me tornou campeão do mundo algumas vezes, mas a gente sabe o quanto existe de preconceito em algumas modalidades. Isso tem que acabar, isso vem acabando. Então eu escolhi a ginástica rítmica, que sofreu muito preconceito, porque as meninas têm que usar música, o jiu-jitsu, porque eram pessoas que batiam na outra e na verdade não era. A arte marcial tem toda uma outra fundamentação, uma educação, ela ensina essas pessoas. Ana e Paulo, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: quantas crianças vocês já transformaram na estrada de vocês? O Paulo primeiro. Bom, eu acredito que nesses 9 anos, em torno de umas 600 crianças e adolescentes já passaram pelos projetos, né? Hoje ele está exclusivamente no Morro da Cruz, na Escola Municipal Judite Macedo de Araújo, mas ele aconteceu... E vamos deixar aqui um abraço para a nossa diretora, professora Gislaine, professora Gislaine, uma equipe fantástica. Gentilmente cedeu a possibilidade de eu estar aqui, participando do programa. Mas ele aconteceu anteriormente na Lomba do Pinheiro, e lá na Lomba do Pinheiro eu não tenho dúvida assim, que nesses anos umas 400 crianças lá na Lomba do Pinheiro passaram e hoje ainda fazem jiu-jitsu, né? Que legal. Tem alguns alunos que agora já são adultos, que continuam praticando. Ana, e tu, mais ou menos, quantos passaram pela tua mão, além de mim, né? Com certeza. Cláudio, eu vou tentar nem falar dos números, porque muita criança passa nas nossas mãos, crescem, e hoje nós viram como mãe, pai, segundo mãe, segundo pai para essas crianças. Hoje posso dizer que tem bastante netinhos, netinhas, então assim, é muita criança. Que bacana. Muita criança. Eu vou pedir para a nossa produção mostrar um pouquinho o que é um vídeo de ginástica aeróbica, uma modalidade aí que eu participei e que a gente pôde transformar nos caminhos do Franzen. Então, pessoal, essa aí é a ginástica aeróbica. Isso aí foi o campeonato que eu conquistei em 99 em Las Vegas, tentando aí uma mudança muito importante, porque a minha característica era a flexibilidade. Depois nós vamos falar sobre flexibilidade aqui com os convidados. Vou passar um raio-x para vocês. Essa é uma modalidade de muito equilíbrio, muita velocidade. Ó, a força que o cara faz um apoio de braço, isso é chamado esquadro. A gente tem que ter muita força no braço. Olha a velocidade naquele momento, para a gente poder executar o movimento com precisão, utilizando ainda o carisma, que a gente tem que manter, o sorriso, como diziam antigamente. Mas na verdade, após tanta prática, isso fica fácil. A gente está interpretando. Ó, a amplitude de perna, na época eu era bonzinho, agora a gente já está em outra fase da vida. Mas conquistamos aí esse ouro muito importante para o Brasil e transformamos a vida depois de muita gente. Chamado esquadra, aí, movimentos que depois a Ana até vai mostrar uma lembrança que ela trouxe aqui no intervalo, a gente conversou sobre isso. Os chutes altos, o cara tem que fazer 4 chutes da mesma altura, e continua dançando, continua fazendo o movimento, e o pior de tudo, tem juízes ali na frente te olhando com cara feia e a gente tem que sorrir para eles o tempo inteiro. Então perceba ali como eu estou convidando eles para sorrir, apesar de eles estarem com cara de brabão. A gente tem que mudar o foco, Ó, elementos de muita flexibilidade, saltos aí, que quedam em espacato. Quem olha assim acha que está com dor, mas realmente tem que ter muito treino para fazer isso, pessoal. Não faz em casa, tá? Só estou mostrando para vocês um momento importante ali dos caminhos com o Franzen. E vencemos aí de mais de 30 países esse campeonato. Que foi para mim um divisor de águas, Então aqui voltando com os meus convidados, essa coreografia
ela é de muita valência física. Para quem está em casa e não sabe o que é valência física é velocidade, é coordenação motora, é uma impulsão, que é um salto, e eu vou justamente falar com eles sobre isso, sobre essas técnicas que eles utilizam. O professor Paulo podia dar uma chegadinha aqui e me mostrar uma posição do jiu-jitsu. E se eu teria a condição de fazer isso. Eu sei que eu não tenho essa condição. Mas o professor Paulo, que é um sensei nomeado, né, dos melhores, vai poder vir aqui e me dar uma força. Né, Paulo? Claro. O que vocês mais usam no jiu-jitsu, Paulo? Eu acho que o mais importante é a gente entender, assim, no jiu-jitsu, que é uma luta agarrada, que o objetivo principal da luta é neutralizar o adversário. Tá. Então tem alguns conceitos que a gente tem que ter, assim. A primeira coisa é uma distância mínima a nível de defesa pessoal, né? Tá. Eu manter uma distância mínima e às vezes essa distância é feita realmente com a tua mão, para que eu possa, a partir disso, saber qual é a distância que eu estou do adversário, se eu quiser fazer uma queda ou até para me defender de um chute ou soco. Não é para fazer isso em casa, pessoal. Se vocês quiserem fazer jiu-jitsu, procurem o Paulo, procurem um professor, uma academia especializada para isso, né? Eu gosto de comentar uma coisa assim que eu acho que é importante, né? Eu acho que o nome do meu projeto é Jiu-Jitsu na Escola, Quem Luta Não Briga. Sim. Então, às vezes, acontece assim, ó. Antes da gente mostrar uma técnica, isso, tá? Eu tô ali, a pessoa já vai chegar em casa e querer... eu tô aqui, né? Daqui a pouco fazer parado, treino. tô numa festa aí, daqui a pouco olhei pra pessoa e a pessoa chega e diz assim pra mim, o que tu tá me olhando? Fala, o que tu tá me olhando? O que tu tá me olhando, cara? Cara, eu tava vendo essa camisa, que bonita que ela é. Onde é que tu comprou, cara? Tinha vontade de comprar uma assim. Ah, não me lembro. Obrigado aí, desculpa aí se tu achou que eu tava... Foi mal, tá? Entendi. Pronto, às vezes é muito melhor tu evitar uma confusão, porque isso pode levar a consequências sérias. Até porque um praticante de arte marcial, quando tiver que realmente utilizar as técnicas que ele sabe, pode ser letal. Então a gente tem que ter uma consciência, um domínio e uma responsabilidade naquilo que a gente aprende para não usar de forma errada e realmente ter uma consequência desastrosa, né? Fica a dica, pessoal. Então é o seguinte, ó, não entre em confusão. Tu quer fazer o jiu-jitsu, ele é um esporte, ele não é um ringue de, né, um pegar o outro. Vai lá numa academia, vai numa escola de jiu-jitsu ou de judô, de qualquer modalidade, e vai aprender o esporte, vai ser feliz no esporte. Mas assim, ó, quando acontece alguma situação realmente de confronto, assim, eminente, né? O que eu diria assim que é o mais importante para a pessoa evitar que a confusão permaneça, né? É tu tentar, dentro do possível, né, quando tu é um praticante de arte marcial, aproximar do adversário, encurtar a distância e chegar no contato físico. Entendi. Mas volto a dizer, como uma última consequência, quando tu sabe que não tem mais possibilidade de nenhum tipo de negociação para que a paz permaneça. Não aperta o botão vermelho, né? Não explode o mundo, faz favor. A tendência que uma pessoa que tem o controle emocional pela arte marcial é que a confusão não aconteça. Ok. Mas quando acontece, eu sempre vou pedir para que, com o espaço da mão, ela consiga tentar pedir para a pessoa acalmar, mas aquele acalmar também é uma forma de tu manter o entendimento de qual é a distância que tu está do adversário ou daquela pessoa que está fora de controle, para a partir daí saber qual é o tipo de reação que tu vai ter. Pode ser que ela movimente o braço para a tua direção, para que tu vá para as costas dela e a partir daí tu conseguiu neutralizar. E quando chegar nas costas, tem uma posição que nós chamamos de cinto de segurança, que tu consegue neutralizar momentaneamente o adversário sem machucá-lo. Então a pessoa veio te agredir, tu foi para as costas, grampeia a pessoa colando a cabeça nela para evitar um cotovelaço. Sim. E ao mesmo tempo tu evita com que ela possa te dar algum soco ou chute. Vamos parar porque ele é forte e aí senão ele me quebra aqui e quebra tudo. A possibilidade depois disso, a melhor possibilidade é realmente trazer a pessoa para o chão e segurar ela dentro do possível para que a turma do Deixa Disso possa chegar e atuar e evitar que a confusão continue. Sabe tudo. Obrigado, Sensei. Bom, vou voltar aqui para minha bancada e vamos conversar um pouquinho agora com a Ana. Então a gente pegou um esporte ali de luta, na verdade, e agora a gente vai para um esporte que é mais a dança, mais a interpretação musical. Ana, como é que tu crias uma coreografia? Na verdade, um pouco voltar um pouquinho atrás, né? A gente assistiu o teu vídeo, né? Para dizer que ali não foi tão o que tu apresentou e o que tu fez lá nos bastidores, né? Atrás das cortinas, por
meses, por anos de trabalho para chegar naquela apresentação perfeita, né? Sim. Quantas horas de trabalho diário tu fez? Eu lembro como hoje, assim, chegava no ginásio primeiro, saía do ginásio por último. Quando eu trabalhava com a ginástica rítmica junto, as meninas entravam contigo junto, aí dizia, gente, acabou o treino. Aí tu dizia, quem sabe eu faço mais um pouco de flexibilidade? Quem sabe eu faço mais um balé? Mais um turno do balé com as outras turmas das gurias? Então, assim, para chegar lá, tão preciso, tão maravilhoso, aquela apresentação do Cláudio que te levou ao título, precisou trabalhar muito, acho que umas 8 horas diárias, né? 2 turnos de treino. Sim. E misturou a aeróbica, ginástica rítmica. Eu lembro assim, meu marido trabalha na ginástica artística. Exato. Às vezes assim, o que eu posso fazer com o Vartão lá? Força um pouco mais, não sei, de aumentar mais força para eu poder fazer aquelas carpatos. Isso, aqueles movimentos. Então assim, tu estava lá, estava aqui com muita energia, sem parar um minuto. Eu lembro que dia, vamos de novo, vamos fazer mais uma... Nunca, nenhuma vez, tô cansado, não, sempre com um sorriso como hoje, né? Por isso tu tá hoje tão bonito, maravilhoso, porque sempre tava energia positiva e aquilo, teus trabalho, teu treino te levou para chegar onde tu chegou e hoje no caminho com Franza, né? Que legal. Então, parabéns. O esporte é difícil, não é para qualquer um. Eu vou te dizer que assim, Deus escolhe ao dedo. Ele coloca o dedo e diz assim, você tem que estar lá, você que vai conseguir chegar lá. Porque alguém fazer esporte é complicado, porque o esporte exige muita coisa, começando com a disciplina, né? Tem que ter objetivos para tu poder chegar nos teus, alcançar os objetivos que não são fáceis. Tu trabalha corpo, né? Tanta flexibilidade, força, coordenação, às vezes tu fica machucada, tu tem que fechar os olhos, tem que aguentar, cai lágrimas nos olhos, mas tanto desejo que tu tem para chegar, alcançar seu objetivo, que consegue chegar com muita dedicação. Então, que tu é um exemplo para todos os outros. Nós todos somos. E o que a gente tem que deixar claro para quem está nos assistindo, o esporte ele é dividido em algumas estradas, né, pessoal? Existe o esporte de alto rendimento, que é esse que vocês viram ali que eu fazia, que ele é competitivo, que o cara não tem dia, não tem hora, realmente ele tem que treinar 8 horas por dia, ele tem que se dedicar de segunda a domingo, e é isso que a Ana está falando. Isso. A gente não tem um dia que vai na balada ou vai no sambinha, não vai. A gente vai de casa para o ginásio para casa, e era o que tinha. Se quiseres ser o melhor do mundo, o melhor na tua modalidade. Tem o esporte também, educação, que é o que a gente estava falando com o professor Paulo, onde a gente pega crianças para que a gente eduque essas crianças, eles tenham a disciplina através do esporte, a qualidade de vida através do esporte. Então assim, nós temos um mundo muito grande que pode ser sim usado por todos nós do esporte. Paulo, as tuas crianças, eu sei que tu é um professor com cara de brabão, tá? Mas na verdade tu é coração, a Ana também tem cara de braba no treino, mas são duas pessoas muito carinhosas com os atletas. Até que ponto tu deixa a tua conduta te segurar e até que ponto tu dá aquele carinho pro teu aluno? Olha, Cláudio, assim, eu acho que tu fez uma descrição bem correta, assim. A primeira impressão que os alunos acabam tendo do professor Paulo é que ele é uma pessoa muito séria, e há poucos dias atrás um aluno do 7º ano, o Ricardo, muito feliz assim no final da aula, estava muito legal a aula, senhor, uma atividade lúdica, e ele falou, senhor, sabia quando eu estava no 7º ano agora, sabia quando eu estava no 5º ano eu tinha medo de ti, olha aí, porque tu é muito sério, mas é só uma forma de iniciar uma relação. Quando tu trabalha com adolescentes e crianças, tu tem que mostrar uma seriedade que o trabalho necessita. Mas conforme eles vão ganhando a tua confiança e tu ganha a confiança deles, eu acho que é natural e necessário que a gente mostre também o nosso lado divertido, engraçado, que tu vai dando assim as possibilidades que eles se aproximem de ti. E uma coisa que eu acho bem importante comentar é que dentro do Morro da Cruz, que é onde eu tenho o projeto hoje, eu tento, não só como professor de projeto de jiu-jitsu, mas como professor de educação física, desconstruir a imagem que muitas vezes, isso não é uma coisa geral, mas muitas vezes os homens das comunidades
mais de periferia. A gente está vendo o teu vídeo passando lá na tela. São aqueles homens, são aqueles caras que às vezes somem, são os agressores, são as pessoas que acabam não dando aquele suporte de pai, né? Então, eu como um homem grande, de tamanho considerável, e dando aula de jiu-jitsu, eu tento exatamente desconstruir essa imagem do homem como uma pessoa, como aquele cara agressor, como uma pessoa braba. Não, não. Eu tento ser o máximo carinhoso e tratar eles, como eu sempre digo, com o mesmo respeito que eu quero ser tratado. Então eu não levanto a voz para eles, mas se eu pedir é para fazer, olha, Sim. façam, tá? Sim. Se eu disser para sentar, senta. Não, agora é para sentar. Mas é com carinho. E eles entendem isso. E conforme a estrada vai acontecendo assim durante o ano, vai se criando alguns vínculos assim de relação, de afetividade que acaba ultrapassando simplesmente as linhas do tatame ou da sala de aula. Então, gurizada, o seguinte, o professor Paulo tem essa cara aí de brabão, mas não tire ele pra bobo, tá? Porque ele é brabão mesmo, né? Vocês têm que seguir o prof do jeito que ele faz. E é muito importante esse trabalho que tu faz na rede municipal de Porto Alegre. Quero aqui agradecer também à Secretaria Municipal de Educação, né? Que mesmo sendo domingo o nosso programa aqui, tu estás aqui, tu representa a prefeitura, tu és um dos personagens e a gente sabe que teu compromisso é lá na escola. E esse trabalho que tu faz, ele vai ajudar na matemática, vai ajudar no português, vai ajudar na química, porque o aluno que pratica o esporte, ele sabe a hora que o professor deu o stop, né? O professor olhou feio pro cara, ele não vai revidar, porque ele é o professor. Então a gente tem que voltar um pouquinho a esses princípios que nós tivemos quando éramos alunos, quando éramos jovens, que o professor não precisava jogar o apagador em aluno, o aluno não jogava sapato em professor, isso não existe, né, pessoal? Sim, é uma autoridade conquistada, né? É uma autoridade e o aluno sabe quanto é importante o carinho daquele prof e ele está ali para te ensinar, para te ajudar. Então o esporte tem isso, aquele limite. Mas agora eu quero saber da Ana. As meninas são mais chatas que os meninos? Olha, eu não vou poder te falar isso porque eu mais fico com as meninas que com os meninos, né? Mas eu acho importante um treinador saber lidar com essas situações, porque eu acho a atleta passa mais tempo conosco, com os treinadores dentro do ginásio, que com os seus próprios pais. A gente, no final, ensina o esporte, ensina mais outras coisas, né? Como lidar com situações diferentes. As crianças viajam muito com a gente, né? Então, acorda, dorme, vai para o café, vai para o almoço, tem que ver as outras treinadores, obrigada, bom dia, boa tarde. Mães, né? Às vezes é muito mais. Então, assim, a gente tem que lidar com situações bem diferentes, educar, às vezes, também. E nós também estamos aprendendo muito com as próprias crianças. Sim. Eu vou dizer assim, que eu aprendi muito, sabe, em momentos diferentes e é isso. Mas é muito importante ser treinador e ser outra personalidade, como vou te falar, as crianças sempre falavam, tu é como segunda mãe pra gente. Exatamente. Mas a gente tem que separar, ser mais firme dentro do ginásio, até no momentos que tu pode relaxar, tu pode, Ana, às vezes eu fico firme, depois passou aquele momento, eu coloco a criança no meu colo, dou um abraço, converso. Então, assim, ao papo leva, sabe? E elas conseguem já separar esses momentos. Quando eu olho com mais olhar mais firme, ela já sabe, acabou brincadeira, então agora é o momento mais sério, é treinamento e pronto, não tem como sair da linha reta dali. Mas temos momentos bem agradáveis, aí chega a ginasta, por exemplo, o atleta, aí está com um olhar meio triste. Primeiro, levar um papo, conversar, o que aconteceu. Então, assim, é importante o treinador ter, sabe, esse sentimento, esse feeling, isso. Muito importante para poder levar mais adiante, porque senão vai chegar um momento que tu vai parar e tu não vai conseguir mais crescer junto com o seu próprio atleta. Com certeza. Então, isso é importante. O Caminhos com Franzen é bem isso, pessoal, porque quem já teve o seu professor, quem tem esse carinho, e aqui quando eu falo professor, eu falo de qualquer modalidade, pode ser o da química, ou do basquete, ou da ginástica, ou enfim, ele é uma pessoa tão importante na nossa vida, né, que os meus caminhos só foram se concretizando graças aos professores. Então, como a Ana disse, a Ana para mim é uma referência e ela sempre será minha treinadora, minha amiga, né? Eu conheço a família, eu vi os filhos dela nascer, para te ter ideia, né? A Edita
Edita está com quantos anos? Crescer, né? Ela já está com 32 anos. 32 eu vi a Edita nascendo, entendeu? Então, são coisas que a gente vai criando esse vínculo tão importante. O Sarkis hoje é meu colega da Educação Física, nosso colega, né? Com 33. Então, vou te dizer, se chegasse uma autoridade aqui agora e eu teria que cumprimentar a Ana ou a autoridade, desculpa autoridade, eu cumprimentaria a Ana, que foi a minha maestra. Então, é esse tipo de respeito que a gente tem no esporte e na educação. Então, que bacana, meus parabéns. E eu, no próximo bloco, quero falar com vocês sobre o que está acontecendo e novidades em breve. Voltamos, RS Play e os caminhos com Franzi. Pessoal, nesse meu primeiro momento, eu tinha que trazer para vocês grandes novidades. Eu estive no litoral e adivinha, consegui pegar o campeonato mundial de patinação e fui lá, conversei com a professora, conversei com os organizadores e trouxe algumas imagens para você. Fica ligado, vai o vídeo. Amigos do RS Play, eu tô aqui em Capão da Canoa, prestigiando esse evento fantástico, que é o Mundial de Patinação Artística, 10ª edição, e a gente está aqui mandando imagens para vocês do RS Play. Aproveita, o evento é bonito, muito bom. Então, pessoal, esse momento aí que eu cheguei, as atletas estavam começando o aquecimento. A gente sabe que não é só chegar, ligar a música e sair patinando, ou dançando, ou lutando, né? Elas têm um aquecimento do exercício que elas vão apresentar. Então, quando sobe uma perna daquela, é porque elas vão fazer aquilo durante a série, durante a coreografia deles. Então, eles têm que vivenciar o movimento até para o corpo ter aquela sensação, né, de que já tem que executar a coreografia. E eu conversando ali com a coordenação geral, teve mais de 1000 patinadores, foi um negócio muito bacana lá na cidade de Capão. Já quero aqui agradecer lá a prefeitura que tem incentivado muitos os eventos esportivos, muitos os eventos culturais, né? Tá de parabéns lá a administração. A gente espera que muitos outros eventos aconteçam aí no litoral, em Porto Alegre, em todo o nosso estado. Voltando aqui então, eu queria perguntar para a Ana e para o Paulo algumas coisas importantes. Dinheiro. Pessoal, esse é um assunto que às vezes ele é meio constrangedor, mas tudo isso que a gente está vendo não ocorre se não tiver planejamento, não tiver estrutura, financiamento. Ana e Paulo, como é que está o apoio, o patrocínio? Porque desde o meu tempo é muito difícil, mas as coisas foram melhorando. Eu quero saber se a prefeitura está apoiando, se a iniciativa privada está apoiando, se o clube tem patrocínio, porque as crianças, eles têm que comprar material, eles vivem do esporte. Quando a gente às vezes fala patrocínio, quem está em casa acha que é para o cara botar o dinheiro no bolso. Não, se eu passava 8 horas treinando, eu não podia trabalhar. Aquele era o meu trabalho, né? E a gente não tem salário para treinar. Então, se não tiver um pai trocínio, uma mãe trocínio, a coisa não flui. Hoje já existe uma outra estrutura. Ana, como é que é lá no União essa problemática do patrocínio? O clube investe bastante, está precisando de recurso, agora é a hora. Eu não sei o que seria da ginástica rítmica sem Grêmio Náutico União. Vou começar com isso, que é o apoio total do Grêmio Náutico União. Mas investimento tem que vir da prefeitura, do governo, do nosso estado, mais ainda em dobro, porque eu acho que tem que investir na base para depois a gente colher mais frutas. Quando a gente começa a vir Jogos Olímpicos, a gente começa sempre a assistir e dizer, nossa, faltou medalha, nossa, por que nós não conseguimos chegar no topo junto com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, né, que antes a Rússia também. Por quê? Porque a gente não pensa em investir pesado lá na base, entende? O Brasil quer só o resultado, ele não sabe como é que funciona todo exatamente. o complexo. Mas para aquele atleta iniciante que começa, ele tem que... As modalidades, às vezes, são muito caros. Sim. Eu vou falar da ginástica rítmica, que é uma modalidade muito caro, porque exige botar uma malha caríssima, sim, né? Tu sabe, tu conhece, sim, bem as nossas malhas, tudo brilha, porque tudo é pedra Swarovski, as pedras não são baratas. Sim, até porque as meninas têm que estar apresentável, isso, porque exatamente, todas europeias, americanas... Isso, nós temos 4 coreografias, 4 músicas diferentes, então por exemplo, uma música espanhola, a atleta tem que se vestir de uma malha que combina com aquela música, com uma música brasileira,
capoeira, tem que ser um Faz verde parte amarelo. da coreografia. Exatamente. Então, assim, cada malha, hoje tu faz um investimento, é muito caro, é mais de 1.500, 2.000 reais. Sim. Então, assim, aparelhos de ginástica é tudo caro. Quais são os então, aparelhos da ginástica rítmica? da ginástica rítmica? É a corda, bola, a bola, arco. O arco que é o bambolê. Bambolê, né? Famoso bambolê, massas e Massa fita. é os dois negocinhos aqueles de madeira, né? Exato. E a fita, que é um estilete Fita é e com tecido, né, de 6 metros para o adulto. Eu acho o mais bonito, viu? É o que eu mais também, gosto. eu acho o bola e a fita, para mim, uns aparelhos mais lindos, mais gostosos. E quanto custa um né? aparelho desse, Ana? Um aparelho custa hoje de 100 a 150 dólares. Então, assim, Dólares? Dólares, euros. Então, assim, não é uma modalidade. Sim. Você não compra ali no supermercado, não, né? isso não, porque são aparelhos italianos, franceses, japoneses, Sasaki. Então, assim, é caro. Entendi. É muito caro. Os pais têm que investir na malha, no aparelho, sapatilhas que são muito caros. É todo um composto, né? Exatamente. Sim. E ainda, se não tiver um investimento, e tem viagens, que a criança não tem que só treinar. A criança tem que viajar, tem que competir, entrar mais vezes na quadra para ganhar confiança, né? Para não ter aquele medo de entrar na quadra e encontrar aquele público gigante, porque para mim o esporte é um teatro. Quando abre as cortinas e tu Quando eu competia, a gente tinha que ganhar o Mundial, porque só o primeiro lugar tinha o prêmio em dinheiro, que era $1.000, para poder pagar a passagem que a gente estava na prestação. E acredito que não é só eu, né? Isso. Todo mundo faz isso. Imagina se tu não ganha. Aí tu não ganha aqueles $1.000, ou sei lá, para pagar. E Paulo, prefeitura, projetos sociais, nós temos que incentivar em todos os municípios. Para mim, para ti aqui falando durante o intervalo, a gente sabe que se não tiver projeto social na escola, as vidas não mudam. Dá uma chamada aí. Então, assim, primeiramente, felizmente nós temos sim um apoio da prefeitura. O nosso secretário de educação, Leonardo Pascal, esteve na escola, ficou muito surpreso. Eu fiz o convite pessoal. Ótimo. Pessoalmente convidei, vem aqui conhecer o nosso projeto. Os assessores, não, mas a gente manda para ele as fotos. Não, quero que ele venha ver. Tem que sentir. É muito diferente. É isso aí. E quando ele foi, viu, tirou o calçado, entrou no tatame, ele ficou muito surpreso, assim, tipo, meu Deus, como é que tu consegue esses kimonos todos aí? Não, esses kimonos eu vou atrás, um a um, porque é caro, cada kimono de jiu-jitsu é entre 400, 500 reais. Olha aí. Cada kimono. Então a gente tem sim o apoio da prefeitura a nível de manutenção do projeto. É importante citar que o professor Paulo não trabalha de forma voluntária com o projeto, não. São horas que seriam de sala de aula, que eu receberia como professor concursado e que são trocadas por uma hora de projeto. Então é importante que a prefeitura continue com esse apoio, né? Mas tem outras situações que também são importantes e até diria mais, assim, não só da ampliação de projetos de jiu-jitsu em outras escolas, como nós teríamos mais talentos revelados se nós tivéssemos ginástica nas escolas. Eu tenho, por exemplo, uma menina do 8º ano, que há poucos dias, uma menina negra, alta, perna longa, sabe? Que no meio da aula, ela abre um... Espacato. Abre, assim, e eu, Cariele, que é isso? Ela, senhor, nunca tinha visto. Tu vê. Tu imagina, natural. Mas tu já fez alguma vez a Daiane também foi encontrada assim. Tu fez alguma vez balé? Não, isso aqui eu faço desde criança pequena. Quer dizer, se tivesse a oportunidade de poder assim, direcionar todos esses talentos que estão aí na Lomba do Pinheiro, no Morro da Cruz, na Vila Cruzeiro, nossa, não tenho dúvida que a gente teria... Paulo, vamos deixar uma dica aqui para os nossos vereadores, nossos deputados, nossos políticos, né? Porque assim, a gente sabe que a estrutura da escola ela é muito limitada. Eu estive, sim, já como secretário adjunto de educação, foi uma baita experiência. E uma das minhas metas sempre foi colocar o GESPO, os jogos, voltarem, né? E a gente sabe que... falta vaga, falta espaço físico, mas dá para a gente tentar aproximar uma associação que tenha perto, um clube que tenha perto, realizar esse convênio com as crianças. Pô, o menino estuda de manhã, de tarde ele vai na academia ali da esquina fazer alguma modalidade, mas claro, a academia tem que ter um ganho, porque o cara também paga imposto, eles têm que sobreviver. Então tá na hora do poder público começar a dar alguma coisa para esse poder privado, para ele
poder ajudar aqui também, porque um sozinho não faz. A gente está aqui em programa cheio de gente atrás da gente, senão a produção não anda, né? Então, fica uma dica, uma ideia, que aposto que não é só minha, todo mundo tem essa ideia, mas tem que realizar, tem que botar lá e assinar, e os vereadores em conjunto, e eu digo direita, esquerda, meio, todo mundo, pessoal. Quem não gosta de esporte, quem não gosta de educação, a gente tem que decidir a vida dessas crianças. E hoje, os adultos somos nós, né? E eu até diria mais, Cláudio, a gente tem dentro da Prefeitura de Porto Alegre algumas estruturas que eram centros comunitários, que como eu, morador do bairro Sarandi, eu aprendi a nadar no centro comunitário, Sim. no Secov. Então, assim, só que hoje é um centro que na piscina não funciona. Claro. Então, a gente poderia utilizar os centros comunitários como um centro base para o encontro de núcleos dos projetos de jiu-jitsu para um treino no sábado. Os melhores alunos da Lomba do Pinheiro, do Morro da Cruz, vão se encontrar lá para todos aqueles melhores poderem mostrar o seu talento como um treino único. Os talentos da ginástica todos se encontrarem no centro comunitário específico para fazer um treino único e ver para a professora Ana olhar e dizer, olha, aquelas 3 meninas ali, elas podem vir para a União, porque, enfim, a gente poderia, essa estrutura existe, mas claro, tem que ter esse investimento público e talvez também privado. E para finalizar, assim, ó, o que mais eu entendo que o investimento privado acaba sendo muito direcionado para o futebol, porque o futebol dá retorno. Exato. E quem está investindo quer ver a sua marca aparecendo, e o futebol dá esse retorno. Trazer o futebol aqui também. Mas eu vou falar, tá? Que não é só futebol. Hoje a ginástica está fazendo muita história. Exato. Além da nossa ginástica artística já está fazendo história com a Rebeca e tal, a ginástica a rítmica hoje faz grandes histórias. Assim, por exemplo, final de semana, nossa seleção brasileira júnior acabou de trazer um título inédito, vice-campeão mundial conjunto. Fantástico. Então, assim, e é um primeiro passo para nossa seleção adulta, que vai ser campeonato mundial pela primeira vez aqui no Rio, de 21 a 24 de agosto. Nós temos muitas esperanças que vai vir outro título inédito. Então, assim, eu acho que tem que abrir os olhos para mais modalidades. E eu quero até que seja para o futebol, né? Concordando com a professora Ana, com o baixo investimento que nós temos, a gente já traz esses resultados. Exatamente. Imagina se a gente tivesse 15% da visibilidade do futebol, o quanto mais a gente poderia trazer de resultados. Mas os caminhos com o Franzen vão mudar essa história e os políticos vão nos assistir, os gestores, e a gente vai transformar isso. Mas a Ana e eu, a gente estava meio que brincando um pouquinho de como seria eu um ginasta rítmica. E aí, Ana, o que eu teria que fazer para começar? Primeiro, arruma postura, Cláudio. Olha, coloca-se queixo para cima, abaixa ombros, braços aqui embaixo do lado do corpo, fecha as pernas, aperta o corpo, sente seu corpo. Não é fácil, galera, não é fácil. Muita coisa para começar. Então, assim, a gente brincou aqui com vocês para vocês verem. A Ana também queria mostrar Eu trouxe, na verdade, uma surpresa, né? Eu acho que tu nem lembra, mas assim, uns 29 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente ainda trabalhavam juntos, né? Sim. Aí tu me deu esse presente depois de um campeonato mundial, né? Que depois bacana, de tantos títulos que a gente conquistou, né? Junto com o teu trabalho, com o teu talento. Não sei se tu lembra dessa presente, que ano foi mas isso, eu Ana? guardo 1996, mas eu guardo com muito carinho. 96, ano que vem vai estar fazendo 30 anos. Isso, essa e aí olha aqui. Nosso Cláudio lá com toda essa força, flexibilidade, né? Ali ele tem que ter força, Depois que flexibilidade. conheci você e seu trabalho, consegui voltar a ser um dos melhores ginastas do mundo. Obrigado pelos títulos de 96. Reconhecimento de um aluno, né, a um professor. Aí coloca aqui os títulos que conquistaram e diz assim que espera que 97 continue com a treinadora. E aí, em 99, ele continua conquistando lá os outros títulos. Que então, bacana. Você é um vencedor, grande vencedor, Cláudio. Vocês é que são pessoas fantásticas que vieram aqui no Caminhos com o Franzen fazer esse primeiro programa que eu tenho certeza vai ser maravilhoso e a nossa audiência vai crescer. Então, tu que está em casa, passa pro teu amigo, pra tua amiga, o RS Play e fica com a gente. Ana, Paulo, muito obrigado por estar aqui comigo hoje.
Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço com todo o meu coração e te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar do programa, de conhecer a professora Ana e da gente se ver de novo aí. Muito obrigado, Paulo. Um abraço para todos. Valeu.